Nesse vídeo nós vamos encerrar o estudo do item Os Ateus. Será a terceira história, item que faz parte do capítulo 4, Relatos de Habitantes do Umbral Nebuloso, do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, pelo espírito de Kaibar Schutel. E a história que vamos conhecer agora é a história do médico e cientista chamado Mário. Deus está morto? Não, está bem vivo. Vivo dentro das mentes de pessoas pobres de espírito, incultas e atrasadas. Intelectuais como eu jamais iriam reverenciar um ente invisível que domina o universo, porque sabemos todos que a ciência é a única alavanca para o progresso real e palpável. Sou um cientista glorioso em meu mister. Conquistei inúmeros prêmios de várias academias pelo mundo afora. Por que haveria de dividir o meu mérito pessoal com uma entidade qualquer, fora da visão de outros? Eu sou a pessoa que construiu aquela vacina e me vanglorio disso, sim. Nem Deus, nem espírito, nem outra bobagem. Eu sou o cientista ilustre e inteligente. Eu faço a diferença no mundo terreno e por isso o restante do povo inculto e apegado à religião nem consegue entender o meu ateísmo. Por alguns instantes, o célebre cientista Dr. Mário ajeitou sua roupa surrada, separou à frente os instrumentos de seu laboratório, entre aspas, pedras, galhos e areia, fecha aspas, e prosseguiu. Mas não escondo isso de ninguém, e criei meus filhos sob a mesma perspectiva de que Deus é uma invenção de povos ignorantes e imbecis, que não conseguem vencer na vida, por isso apegam-se a figuras invisíveis para justificar seus mal-sucedidos planos. São risíveis os que perdem alguém, sofrem e dizem graças a Deus. Por outro lado, quando vacinados pela minha invenção, esses ignorantes não dizem graças ao doutor que os salvou. Ele se ajeita no banco de barro, olha para os pés cujas unhas estão enormes e sujas, tal como dispôs a sua vibração mental para continuar. Há alguns colegas que são cristãos, ou dizem que são tementes a Deus, como se isso lhes concedesse a máxima absolvição. No entanto, são tão ou mais materialistas que eu. A grande realidade é o reino da hipocrisia na Terra, esse planeta adornado pelo dinheiro e espelho do materialismo. Justamente aqui, por incrível que pareça, florescem as mais distintas religiões para acalentar os vagabundos, os fracos, os deficientes e os idiotas. Nem deveria me preocupar com isso, pois meu consultório sempre esteve lotado, assim como minha conta bancária. Inteligência nunca me faltou, embora desprezasse esse Deus que muitos veneram. Qual a explicação? Se não dou a mínima para Deus, por que eu seria tão abençoado para ter praticamente tudo o que eu sempre quis? Riqueza e reconhecimento nunca me faltaram. Pobres de espírito são também pobres materiais. A plebe rude, que precisa trabalhar para sustentar os desejos dos ricos, inteligentes e bons empresários. O Dr. Mário, como preferia ser chamado,
apreciava muito afirmar o seu sucesso no plano físico, como se fosse uma recompensa pelo seu trabalho. Graças a isso, questionava o poder de Deus, que nunca nada fez para impedi-lo de ganhar dinheiro e ostentar riqueza. Por isso, ser ateu e materialista só lhe deu bons resultados. Ele finalizou. Fiz o meu discurso, cobram-me uma resposta ao meu estado atual. Não estou morto, mas não me importa onde me encontro, pois conheço a minha brilhante capacidade. Isto significa que em breve serei retirado deste inferno, seja lá onde for, para ser ovacionado diante de outros indivíduos por ter criado soluções maravilhosas para a humanidade. Sinto viver somente um estágio passageiro. Retiro-me no meu canto, aguardando o meu reconhecimento. O seu estágio em zona umbralina foi extenso, mas, como é para todos, finito. Mário haverá de se recuperar e tornar a carne para vivenciar uma existência totalmente diversa da anterior, pois somente assim conseguirá elaborar o real contraste entre o bem e o mal. Esse então foi o relato de Mário, cientista e médico. Agora vamos saber de fato como foi a última experiência de Mário no plano físico. O médico e cientista Mário viveu de ilusões e buscou seu maior reconhecimento em vida material. Por isso, desencarnado, cultivando orgulho, vaidade e materialismo exagerados, terminou em zona umbralina externa e se mantém isolado, acreditando que dali será levado sob aplausos. O ateísmo é o maior inimigo da recuperação espiritual. No seu caso, outros desvios se fizeram presentes. Ele espiou um bom tempo até render-se à realidade e tomar conhecimento de que inteligência não representa progresso espiritual. Na verdade, a inteligência é um atributo humano, de submissão a uma prova. Como lidar com ela é o estágio crucial do ser humano. Com essa história, então, nós estamos encerrando o item Os Ateus. É a terceira história deste item. Lembrando, rapidamente, que nos 2 vídeos anteriores nós conhecemos, refletimos e estudamos as histórias de Marcel e Pascal, ambos professores em suas últimas experiências no plano físico e optaram de livre arbítrio terem o ateísmo como uma diretriz, um comportamento, uma conduta de vida. E essa escolha trouxe para os dois seríssimas dificuldades ao despertar no plano espiritual. Porque a morte nivela todo mundo. Lei do universo. A morte nivela o rico e o pobre, o branco e o negro, o ocidental e o oriental, o ateu e o crente, o que ostenta e o simples, o orgulhoso e o humilde, o homem e a mulher. A morte nivela todo mundo e todos nós vamos despertar no plano espiritual. Você vai e eu vou. Aí eu lhe faço uma pergunta: como é que você vai despertar no plano espiritual? E com o quê? O que você vai levar para lá? Que isso vai acontecer. Como que eu vou despertar no plano espiritual e com o quê? O que eu vou levar? Essa é uma pergunta que precisa ter uma resposta muito clara dentro da nossa caminhada.
Porque se assim não for, tudo fica nebuloso. E em desequilíbrio, desarmonia. Como é que eu quero despertar? Igual ao personagem Mário, Marcel, Pascal, Richard, Leonardo e tantos outros que nós já estudamos e vamos estudar, histórias reais. Eles estão aqui nos falando, olha, não façam isso, que o resultado não é bom. Daí a importância do estudo. Como é que eu vou despertar? E o que eu vou levar? O que vai estar comigo no plano espiritual? O que estava com Mário no plano espiritual? A história dele é rápida, é pequena, né? O grande Mário, o cientista, o médico, doutor, né? Qual era o comportamento dele? Será que ele era arrogante, orgulhoso, vaidoso, temperamental? Será? Parece que sim, né? O que eu vou levar? Eu. O que você vai levar? Aqui a gente já sabe, já aconteceu, eles já desencarnaram. Não tem mais aqui a cortina que esconde o véu, né? Que deixa tudo meio nebuloso, meio escondido. Nós vamos levar para o plano espiritual tudo que a gente não segura. O que você não segura, você leva. O que você segura, fica. A chave da sua casa fica. A chave do seu carro fica. O cofre fica. A calça jeans fica, o tênis fica. Se eu comprar 8 tratores, eu não sei para que isso, mas fica. E o que não fica? O que eu não seguro. O que eu não seguro vai comigo. Mas o que é que eu não seguro? Sentimento, emoção, inteligência, razão, desejo, instinto e sabedoria. Esse conjunto está dentro de você. Você tem desejo e instinto, você tem razão, está dentro de você. Você tem inteligência, tem emoção, tem sentimento, está dentro de você. Isso, aonde você estiver, vai com você. Porque é o que você é, faz parte do teu espírito. Que tipo de emoção eu fico trabalhando dentro de mim? Que tipo de sentimento eu alimento dentro de mim? Mário alimentava o quê? A vaidade, o orgulho, a prepotência, a segregação, a inteligência, a sabedoria. Isso tudo ele alimentava dentro dele. A descrença, completamente descrente, mas ele morreu. O corpo físico acabou. E a vida continua. Ele está lá. Ele mesmo diz aqui, eu estou vivo. Eu estou vivo. Marcel dizia, como é que eu vou aceitar a morte se eu estou vivo? Então cai por terra tudo aquilo que durante tempo ele alimentou dentro dele. Mas vai com ele, que a gente não segura. Não dá para segurar a emoção. A partir daí é só a gente começar a conectar os dois lados para ter um entendimento. Se eu alimento, trabalho dentro de mim sentimentos e emoções positivas, eu me melhoro. Ao me melhorar, eu melhoro o meu entorno. Melhorando o meu entorno, eu começo a melhorar a minha caminhada. Quanto melhor minha caminhada, melhor lugar onde eu vou despertar no plano espiritual.
Mérito, conquista, trabalho. Do contrário, é a mesma coisa. Se eu alimento só tragédia, sentimento ruim, emoção negativa, o meu entorno vai vibrar, vai espelhar o que eu sou. E aí eu vou naturalmente despertar num lugar compatível com aquilo que eu mereço, com o que eu trabalhei, com o que eu conquistei. Que tipo de lugar vai despertar um espírito orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, segregador, que durante a sua caminhada, ao invés de ligar, desligava, ao invés de conectar, desconectava, tratava aquele que estava em outra situação com menosprezo, humilhava, achando que ele, por sua capacidade, era melhor que o outro. Aí eu lhe faço uma pergunta. Você caminha pela rua e vê uma pessoa em estado de rua. Você acha que eu sou melhor do que essa pessoa? Por quê? Por que que eu seria melhor do que ele? Ou aqueles que estão na Cracolândia, em situação de vício extremo, eu sou melhor do que eles? Por quê? Eu conheço a história de cada um, eu conheço o passado de cada um, eu conheço por que eles estão nessa situação. Eu não estou, e por isso então eu me coloco num grau, num degrau, numa situação acima deles? É certo isso? São reflexões que cada um tem que fazer, que Mário não fez. Mário que teve o aplauso, a honra, os prêmios do mundo, os bens materiais, a conquista no campo científico, lembrando, é um mérito dele, uma conquista dele. Ele trabalhou para isso, sem dúvida nenhuma. Se a gente tirar esse espectro do orgulho e desse sentimento lamentável de Mário, por outro lado, nós temos um cientista que, em certo ponto, descobriu uma vacina, talvez brilhante, e a inteligência de Mário é a conquista dele. Isso não vai ser tirado. Mas existe um desequilíbrio entre inteligência e moral. Aí é o problema dele, que ele vai ter que trabalhar nas outras experiências vindouras. Porque a inteligência ele conquistou, mas conquistou em uma área. Então a gente precisa ir devagar com as coisas, porque não é assim. A inteligência do doutor Mário era na área que ele atuava. Mas e nas outras áreas? Por exemplo, na geografia, ele era tão brilhante quanto ele era na ciência ali, na biologia, na medicina, na química. Ele era também na geografia e na matemática. São questões. Para que a gente entenda que uma pessoa é brilhante em uma área, mas na outra ela é completamente normal. E talvez na outra área, aquele que ele olha e menospreza seja brilhante. Seja brilhante. Talvez aquele que esteja na Cracolândia, ele seja brilhante em alguma área, na qual eu não tenho a menor condição de dizer nada. Mas por uma razão X ele está naquela situação. Situação essa que tem prazo para acabar. Então aí a gente começa a tirar o julgamento da nossa vida e olhar o outro com outros olhos. Coisa que Mário não fez. Não fez. Porque a partir do momento que ele foi conquistando, dentro dele foi se avolumando esse sentimento da prepotência, do eu posso tudo. Você conhece alguém do eu posso tudo? Eu conheço. A gente conhece. Eu posso tudo. Estou acima de quase todos. A gente vê isso em várias áreas. No esporte,
na política, na economia, na sociedade. Imagina, como eu vou sentar do lado dele? Eu vou debater com ele? E aí você vê o desequilíbrio que campeia a nossa sociedade. Inteligência e moral em desequilíbrio. Moral e inteligência em desequilíbrio. Há uma diferença. Se eu tenho a inteligência já em alto grau e a moral baixa, eu tenho uma situação bem complexa. Porque a inteligência pode gerar situações muito difíceis. Quer um exemplo? Nazismo. Os nazistas não têm moral, mas têm inteligência. Desejo de domínio. Aconteceu o que aconteceu. Moral zero, inteligência alta. Cientistas, moral baixa, inteligência alta. Não todos os cientistas. Está mudando. Estão reencarnando espíritos de altíssima hierarquia que irão trazer o equilíbrio. Para a medicina a mesma coisa. Serão médicos espirituais que atuarão na matéria e também no espírito. Isso já existe. Em pequeno volume, mas já existe. E assim será para todas as áreas. A área do espírito será tratada junto da área do corpo físico, em equilíbrio, olhando para os dois lados, para que aí você tenha de fato uma medicina, uma ciência muito mais conectada com o resto do universo, e não uma coisa materializada, terra a terra. E aí eu tenho a inteligência e não tenho a moral. Desastres e desastres. Quando eu tenho a moral elevada e a inteligência ainda em processo de desenvolvimento, o caminho é mais suave, porque a moral é uma conquista que a gente não consegue tirar. Conquistou, ela fica. Então, se eu tenho a moral elevada do perdão, da caridade, da fraternidade, da indulgência, fica mais fácil eu adquirir a inteligência, porque é questão de tempo e de esforço. Claro, eu tenho que me debruçar e estudar. Mas com o tempo isso vai acontecendo e aí vai havendo equilíbrio. A moral continua a se desenvolver cada vez mais, mas ela já está em altíssimo nível. É uma conquista. E aí você não vai ver os desastres que a gente encontra quando você tem a inteligência em altíssima hierarquia e a moral baixa. Aí a gente vai ver sacrifício, guerra, morte e assim vai. Segregações de todas as espécies, porque o inteligente se acha muito melhor, muito acima daquele que é mais humilde. E aí ele vai precisar de várias reencarnações em situações muito duras, duríssimas, e é o que vai acontecer aqui com o Dr. Mário, né? Como diz aqui o próprio texto. Ele precisará aqui espiou um bom tempo até render-se à realidade, tomar conhecimento de que a inteligência não representa progresso espiritual, moral espiritual. Mário haverá de recuperar e tornar a carne para vivenciar uma existência totalmente diversa da anterior, pois somente assim conseguirá elaborar o real contraste entre o bem e o mal. Então, na próxima experiência não vai ser como a última, na qual ele teve, entre aspas, o direito de conquistar tudo o que queria. Isso foi abrindo dentro dele portas para arrogância, para vaidade e orgulho. E se tornou um monstro nesse quesito. Na experiência que irá acontecer, ele não terá essas possibilidades. E ele terá que sofrer a duras penas para elevar a moral. E não terá a possibilidade de desenvolver a sua inteligência
para que ele não caia de novo em equívocos que ele mesmo se proporcionou a cair. Haverá reajustes para que ele possa trabalhar o lado moral. O lado intelectual vai ficar meio que encostado. Porque a sua inteligência já tinha um potencial bom. E o outro lado. E assim acontece com todo mundo. Quando numa experiência a gente abusa de alguma coisa, ela vai faltar. Isso que a gente abusou vai faltar na próxima. Abusei da inteligência, falta na próxima. Abusei do dinheiro, falta na próxima. Abusei da sexualidade, falta na próxima. Abusei do afeto de mulheres e homens, o afeto vai faltar na próxima reencarnação. Para que a gente se dê conta do seguinte: eu tive e não soube usar. Agora eu fico sem. Sentirei a falta. Vou querer aquilo que eu tanto tive. Não terei. E aí acontecem mudanças internas. Para a melhoria. Para o reajuste. O reequilíbrio. Um avião está lá no alto. Por que ele não cai? Porque ele está em equilíbrio, em harmonia. Tudo está funcionando em equilíbrio. As asas estão exatamente em equilíbrio. Se alguma coisa acontecer e as asas ficarem desequilibradas, tragédia, acidente. Uma vida em desequilíbrio é tragédia, é acidente. Uma atitude desequilibrada gera o quê? Tragédia. Débito. Equívoco. Pega um passarinho, coloca um peso numa asa, vê se ele vai voar. Não vai. Precisamos buscar o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. É um desafio. É a nossa caminhada. A matéria é importante, o espírito é mais. A matéria precisa ser trabalhada? Precisa. Mas mais ainda o espírito. O espírito. O que está dentro de mim. O meu íntimo, minha emoção, o meu equilíbrio em todas as áreas. Quando eu começo a ter esse equilíbrio, a me aproximar da harmonia, a caminhada fica mais leve. Eu consigo caminhar com mais velocidade. As situações do mundo, quando me afligem, não têm o mesmo peso. E tudo começa a mudar. Eu começo a me conectar com o mundo que está começando a entrar em regeneração. Minha vibração, minha energia, meus desejos começam a mudar. E eu me torno uma pessoa completamente diferente daquela que eu estava sendo. Eu não preciso sofrer como Mário. Eu não preciso sofrer como Charlotte. Eu não preciso. Desde que eu pegue essas histórias, esses ensinamentos, essas reflexões, e eu coloque em prática, evitando a queda, evitando o erro. Todo erro, ele pode ser evitado, desde que a gente tenha atenção na caminhada. Agora, se a gente mergulhar pelas vias do orgulho, do egoísmo, nos achando acima dos outros, em posturas distantes, mais distantes mesmo, dos códigos morais mais elevados, cristãos, aí é queda. Aí é queda e aí é problema. Teremos, a partir daí, que rever esses conceitos. Então, por que já não começar a fazer agora? Se eu vou levar o que está dentro de mim, se eu vou levar o que eu não seguro, é hora de eu visitar o meu íntimo. Dentro de nós existem portas, gavetas, que
estão fechadas. E lá dentro existe sombra, nebulosidade. E a gente precisa abrir e jogar luz. Jogar luz dentro desses locais íntimos, pessoais, que todos nós temos. Visitar essas áreas a título de reforma íntima. E não fugir com medo, deixando isso como algo que não existe. Nós temos situações em aberto dentro de nós. E quando eu visito, trabalho isso dentro de mim, eu estou tirando de dentro de mim sentimentos e emoções nas quais só fazem com que a minha caminhada fique muito difícil. E avançando com mais velocidade, preparando o meu futuro em um local, no plano espiritual, muito mais feliz, de luz e de alegria. Mas aí é trabalho íntimo. Aí é reforma íntima. As histórias estão aqui. As reflexões, a gente troca, a gente conversa. Mas o trabalho é pessoal, intransferível e, se não faz hoje a reforma íntima, vai ter que fazer ali na frente. Aí escolhe. Se prefere agora, se prefere lá na frente. Mas fica aqui a advertência. Se hoje tem a oportunidade de visitar essas situações internas e nós não visitamos, porque não desejamos, porque estamos com preguiça, porque não acreditamos, porque o nosso fanatismo diz outra coisa, lá na frente as coisas podem ficar mais difíceis. Então, que possamos ter a sabedoria de olhar no nosso íntimo enquanto o tempo ainda nos proporciona essa reflexão, essa reforma, com menos dor e menos sofrimento. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.